Bem, pessoal, nós temos aqui um aspirador de pó do fabricante Electrolux, tá? Esse equipamento, né, que é um aspirador, tá? Ele encontra-se, quer dizer, o pessoal, né, que passou essa informação para mim, né, informou que ele foi energizado com 220 volts, funcionou um pedacinho e parou de funcionar, tá bom? Depois eles perceberam que isso ocorreu porque o equipamento ele é de 127 volts e foi alimentado com 220 volts, tá certo? Esse nível de tensão acima da projetada nominal, né? Obviamente, obviamente ocorreu essa avaria, tá? Então o que acontece? Sabendo disso, abri o equipamento, né? Abri a máquina, o aspirador e observei os principais pontos dessa máquina, tá? Ele tem aqui uma estrutura, né, mecânica de aspiração e tem aqui o motor, tá certo? O motor com bobinado, com porta-escova, né, o rotor, tal, a fiação. Ele tem esse sensorzinho aqui, tá? Que isso é um sensor térmico, né, uma espécie de uma lâmina bimetálica. Quando aquece, ele abre. E ele tem também aqui uma chave, tá certo? Que é a chave geral. Liga, permite, né, a passagem da energia elétrica, tá certo? Olha, o que é que acontece aqui, tá? Então, diante disso, nós temos que fazer dois pequenos testes. Eu preciso testar se essa lâmina bimetálica está fechada ou aberta, né? Em situação normal, ela está fechada, ou seja, conduzindo energia. Quando aquece, ela abre para interromper essa energia, tá bom? E essa chave, ela, claro, obviamente não trabalha com aquecimento. Ela tem um botãozinho aqui por baixo que você vai acionar ou desacionar, tá certo? Então vamos lá. O primeiro teste que eu vou fazer é na chave, tá? Só que, como eu tenho uma bobina, eu preciso desconectar uma desses cabos aqui para poder testar a minha chave. Então eu vou desconectar esse cabo aqui, certo? E vou testar, né, utilizando o multímetro, né, na escala de continuidade, tá? Eu vou testar aqui essa continuidade. Nessa situação, né, se colocar aqui, vou tentar colocar aqui para que vocês visualizem, né? Ele está conduzindo, estão escutando? E levando para cá, ó. Aqui ele se aproxima de zero, né? Dando continuidade. Beleza, tranquilo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pressionar aqui a chave por baixo, tá? E nesse momento, se ela estiver em perfeito estado, ela não vai dar mais continuidade. E é o que está ocorrendo, certo? É o que está ocorrendo. Estou pegando aqui. Deixa eu encaixar aqui. Pronto. Perfeitamente. Estou encaixando aqui e não dá continuidade. Por que não dá continuidade? Está aberto aqui certo? Porque eu abri a chave. Então isso significa que ela está funcionando perfeitamente. Então o problema não está na chave. Então vamos voltar fiozinho aqui novamente, né? Então a chave estando na posição aberta, porque eu preciso deixar a chave na posição aberta para testar o sensor, tá? Então nós vamos testar se esse sensor está dando ou não continuidade. Como é que a gente faz? Tem que pôr aqui, tá? Tem que pôr as ponteiras, né? Nos dois terminais, certo? Ó, vou pôr aqui, certo? Vou tentar abraçar aqui para que vocês visualizem, certo? Vou tentar encaixar aqui melhor. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer para mostrar aqui para vocês, certo? Vou tentar mostrar aqui. Eu vou colocar aqui certo?
certo? Vou colocar aqui a ponta, né? De um lado. Olha o barulhozinho. Dá continuidade, beleza? Então significa que a chave também está ok, tá certo? Sabendo disso, então, a chave térmica está ok, certo? Sensorzinho térmico. O botão liga-desliga está ok. Eu percebi que as conexões aqui todas ok, tá? O bobinado aqui aparentemente não está queimado, né? Os fios estão todos conectados. O que nos resta é apenas pôr em funcionamento, tá certo? Então, como ele é 127, ó, coloquei aqui um transformadorzinho de 220 volts, né? Aqui na entrada para 127 para alimentar a saída, né? No caso aqui ele vai sair 110, tá ok? É um valor próximo de tensão, não tem problema. Aí vou alimentar aqui os 220 volts, certo? Feito isso, tá? O equipamento já está energizado. Eu vou pressionar aqui o botão, ó. Pressionar aqui o botão aqui por baixo, tá certo? Então você observa que o equipamento voltou a funcionar normalmente, certo? Por que ele voltou a funcionar? Porque o que ocorreu foi o aquecimento desse sensorzinho térmico aqui, certo? Que agora eu não posso triscar porque está energizado, tá certo? Ocorreu o aquecimento, ele abriu e impediu que se prolongasse o bobinado. Então ele preservou, ele fez uma proteção da bobina desse nosso equipamento, que no caso aqui é um aspirador, tá certo? Então aqui eu vou desenergizar, tá certo? Vou desenergizar e vou mostrar para vocês, tá certo? Como é que se procedeu isso, né? Matematicamente, né? Fisicamente, eletricamente falando. Olha, aqui nós temos uma fórmula que eu coloquei que é da potência. É a tensão, U, vezes I, que é a corrente, vezes o cosseno de θ, que é o fator de potência. Isso aqui é uma equação para a potência, né, de equipamentos indutivos monofásico, que é o nosso caso, tá? Belezinha. Então, aí eu sabendo disso, ou seja, eu pego a potência do equipamento, é tensão vezes corrente vezes fator de potência, ok? Isso aqui é uma potência ativa, que realmente realiza trabalho, né? E aqui eu tenho que uma corrente que circula nesse equipamento é dado pela tensão dividido pelo Z, que é a impedância. Quem é a impedância? A impedância, né, ela vai ser a soma, né, vetorial de quem? De R ao quadrado, que é a resistência, mais XL ao quadrado, que é a indutância. Quem é esse XL? XL é a indutância, que é dada por 2π, né, vezes a frequência, vezes a indutância, ok? Beleza? Chegando nesse ponto aqui, o que é que a gente faz? Eu trouxe essa equação para esse ponto, tá certo? E se o dividido, o R vai alterar pouca coisa, o XL aqui vai ser uma constante, né? Praticamente, porque depende das características do equipamento e a frequência não altera. Fazendo isso, pegando 220 dividido por Z, eu vou ter o dobro, 2 vezes o valor da corrente, certo? Então isso significa que no meu caso, quando ele alimentou com 220 volts, vezes 2i o cosseno de θ, gerou uma corrente o quê? 2 vezes a corrente que era anteriormente. Então a corrente será duplicada. Calculando a energia calorífica, que é I ao quadrado vezes R vezes T, resultou aqui uma energia calorífica. Eu substituí, tá certo? O I ao quadrado por 2i elevado ao quadrado. Então 2i, que é o dobro da corrente, que vai terminar 4i ao quadrado vezes R vezes T. Ou seja, o efeito Joule da energia térmica será quadruplicada, né? Por isso o térmico abriu, ou seja, eu estou comprovando aquela prática que a gente fez, porque foi que o térmico abriu, ok? Um abraço a todos aí.